eu sou a professora Letícia Frachincone Biava, da disciplina de Língua Portuguesa, e a aula de hoje é referente aos 7º anos. Para tanto, nós vamos retomar sobre o gênero conto. Vamos ler um conto, identificar o conflito gerador do enredo e inferir informações implícitas no conto. Para iniciar essa aula, eu tenho 2 questionamentos. O primeiro é se você acredita que há momentos em que é melhor não dizer a verdade. Você já se deparou com uma situação em que dizer a verdade poderia magoar alguém, por exemplo? Ou ofender? São questões que nos fazem pensar, né? E agora, digo ou não a verdade? O outro questionamento é se você já se viu em apuros por conta de uma mentira contada por você ou por outra pessoa. De repente, uma situação cômica, uma brincadeira de mau gosto de um amigo. Quem nunca se deparou com uma situação assim, né? Devemos lembrar que mentir nunca é um bom caminho, né? A pessoa sempre acaba se dando mal com isso, com esse tipo de atitude. Vamos ler então agora o conto, tá? Que tem essa temática sobre o valor da verdade. O título do conto é A Semente da Verdade. O imperador precisava achar um sucessor. Sem filhos nem parentes próximos, ele decidiu chamar todas as crianças do rei. Tai foi uma delas. Ele era um ótimo menino. Dedicava-se ao jardim de sua casa e cada planta tocada por ele crescia viçosa e forte. No dia marcado, dirigiu-se até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. O imperador disse: "Crianças, preciso escolher o meu sucessor entre vocês. Vou lhes dar uma tarefa. Aqui estão algumas sementes e quero que vocês a cultivem. O trono será daquele que me trouxer daqui a 1 ano a planta mais bonita." Tai era um excelente jardineiro e com certeza faria muito bem o que o imperador pediu. Porém, por mais que se esforçasse, a semente não brotava. O menino fez tudo o que podia, mas os seus esforços não adiantaram. Até o dia de apresentar a planta ao imperador, a semente de Tai não havia brotado e o menino estava tão preocupado que não queria enfrentar as outras crianças. Porém, o seu avô disse: "Você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade, sem que a nossa alegria faça alguém infeliz." O imperador chamava as crianças e examinava os vasos. Não sorria e nem esboçava contentamento. Tai estava muito nervoso, pois se o imperador não havia, até agora, aprovado aquelas plantas maravilhosas, o que não diria de seu vaso sem nada? "Vejamos, meu jovem, o que tem aí para mim?" Tai não pôde mais evitar as lágrimas. Com a cabeça baixa, mostrou o vaso ao imperador e disse: "Senhor, sou o jardineiro e uma de minhas virtudes é a perseverança. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a semente não brotou. Meu avô ajudou a pensar sobre o que fazer e optei por dizer a verdade, contar o meu esforço e pedir-lhe perdão." "Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade." Olha só, pessoal, que forte, né, o ensinamento desse conto. Olha só a técnica que o imperador usou, né, para
conseguir um sucessor para o seu trono e que esse sucessor fosse honesto, verdadeiro, né? Vamos fazer algumas questões sobre esse conto. A primeira questão: qual fato deu início a essa história? Então, qual foi o primeiro acontecimento aí, né, para dar início a essa história? O fato do imperador entregar as sementes para as crianças, né, e cada criança ter que plantar e cultivar essa semente. Então, o fato de ter que plantar a semente, né? O que o imperador realmente desejava? Então, ele queria o que com isso, né? Ele queria encontrar um sucessor, né? E que esse sucessor fosse honesto. Mais uma questão. Você é honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Sua dedicação foi máxima, mas a semente não brotou. Não se envergonhe, querido. Apenas explique o que você fez, pois devemos sempre agir com honestidade, buscando a felicidade sem que a nossa alegria faça alguém infeliz. Então, quem o menino procurou para se aconselhar? Esse trecho que eu acabei de ler, quem falou isso? Né? Quem deu esse conselho? Foi o avô. O menino, ele procurou o avô para se aconselhar, certo? E o que essa figura que o aconselha representa nessa história? Então, o avô é uma pessoa mais madura, que tem conhecimento, vivência, né? E aqui na história, ele está representando a honestidade e também a sabedoria. Esse avô representa a sabedoria. Bom, então vamos fechar essa primeira parte de questões com uma reflexão. Vamos reler um trecho. Não se envergonhe, criança. Você fez o certo. A sua grande virtude foi dizer a verdade, pois eu havia queimado todas as sementes e nenhuma poderia germinar. Portanto, você foi o único que de fato plantou a semente da verdade. Esse aqui é o final do nosso conto, é o desfecho, é a fala do imperador. Esse imperador, ele agiu com esperteza, certo? Ele criou essa estratégia. Você acredita que isso comprometeu a honestidade dele com as crianças? O fato dele ter criado essa estratégia comprometeu? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que ele trouxe um ensinamento, uma lição a essas crianças, de que ao mentir, né, elas seriam prejudicadas. A mentira sempre aparece. E aquele que foi honesto e que disse a verdade foi recompensado. Agora, para fixar melhor, né, o conteúdo da aula de hoje, eu disponibilizei um quiz pelo Kahoot. É só acessar o link está aparecendo aqui, e vocês irão resolver um quiz que está aqui disponível, tá? Só clicar em responder as questões e automaticamente já vai aparecer a resposta. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Tenham um ótimo dia e até mais!